na luta, é pra valer. Nessa arrancada só vai dar eu e você. Estou na luta, sou CTB. A mudança é agora, só depende de você. Então, nós vamos ouvir a ministra Eulália, então, neste momento. Eutália, desculpa. Só para poder fazer uma consideração aqui na fala da Patrícia, né? A Patrícia faz um fechamento que é muito importante e que a gente precisa considerar, né? A luta ela não pode ser segmentada e não acontece se não for a partir de políticas públicas. Então, assim, ouvir a senhora, ministra, e essa valorização do seu espaço, do seu tempo, nesse lugar aqui, a gente não pode deixar de considerar. Então, assim, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua valorização do seu tempo nesse encontro de mulheres, do 7º encontro de mulheres da CTB, né, da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras da Central de Trabalhadoras e Trabalhadores. Fiquei até nervosa, porque essa Kátia traz muito que a gente fale, né, que a gente reforce Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Então, assim, ter a ministra presente aqui e é para nós, mulheres, um grande momento. Então, assim, muito obrigada por estar aqui conosco, por estar presente, valorizando-se por nós, por mais políticas públicas de mulheres e por mais políticas públicas de saúde para as mulheres. Bom, muito obrigada pelo convite mais uma vez. E queria só quebrar o protocolo e fazer um comentário em cima da sua fala, que, de fato, às vezes a gente começa a fazer a seleção do que é mais importante estar, né? E o nosso ministério, na pessoa da ministra Márcia, ela faz questão de nós estarmos em todos os lugares. A ministra está em Washington hoje, como eu falei ontem, né, numa batalha grande lá, porque reúne todos os países em torno de uma discussão de mulheres no âmbito mundial, né, uma discussão internacional, e ela está lá segurando as pontas para a gente não retroceder também mundialmente, porque tem a Argentina e os Estados Unidos lá numa tentativa de redução da pauta, sobretudo no que diz respeito à questão de gênero, né? Reforçando o caráter biológico, voltando a um passado que a gente já avançou, né? Então, é muito importante a presença dela lá. E, se ela estivesse no Brasil, com certeza ela estaria com vocês aqui hoje pela manhã. Como eu estou como ministra substituta, então ela disse, então tem que ir você, porque quem tem que estar lá naquele espaço é alguém que está investido do cargo de ministra. Então, eu estou aqui hoje como ministra substituta da ministra Márcia Lopes. E aí isso demonstra não só um cargo, mas demonstra o valor que o nosso ministério dá para todos os espaços auto-organizados das mulheres, para a gente dialogar com todas elas. Bom, dito isso, falar aqui depois, né, de uma palestra de alguém que se debruça sobre os dados, que tem essa dedicação, porque é isso também, né, gente? Nós, mulheres, a gente também está para formular, para construir política pública, para intervir na economia, para dizer que nós produzimos os dados, nós fazemos as reflexões e, a partir disso, a gente tem repertório para formular e propor política pública, né? É claro que nós estamos aqui no encontro de mulheres sindicalistas, né? Mulheres que, de alguma forma, têm acesso à informação, à formação política, está dirigindo algum espaço de representação. Imagina aqui que dirigem sindicatos, associações, movimentos sociais e tudo. Então, de fato, não é que a gente está pregando para convertido, né? Vamos dizer assim, mas nós estamos num espaço minimamente entre iguais, né? Diferente aqui dos espaços que a gente representa. Então, as reflexões que a gente faz aqui, elas precisam reverberar para o conjunto das mulheres não organizadas e que muitas vezes estão fora
de qualquer espaço ou de organização, de formulação e de formação, né? A gente costuma dizer que nós formulamos política ou organizamos a luta da classe trabalhadora e muitas vezes não é a classe trabalhadora que acessa esse espaço. Eu fico lembrando assim, quando a gente faz mobilização de rua, né? Às vezes você vai entregar um panfleto sobre um dado relevante para a vida da classe trabalhadora, às vezes a pessoa passa por você e te desvia, não porque ela está desprezando, mas porque, para ela, perder aquele ônibus, se você atrasar ela 1 minuto entregando um panfleto, vai... Então, o nosso desafio é muito, 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 muito grande. Todas as políticas públicas, aquelas que, de fato, atendam a vida do povo, né, e que atendam os direitos, elas foram construídas a partir de lutas sociais. Eu acho que é importante a gente reafirmar isso, inclusive para dizer que vale a pena lutar, né? Pode demorar, mas vale a pena lutar. E a gente tem vários exemplos de política para as mulheres que ela nasceu primeiro na luta feminista. Os cuidados, por exemplo, há algum tempo atrás, ninguém dizia que nós temos que debater cuidado no âmbito do Estado brasileiro, né? Muito da compreensão é de que cuidado era um ato de amor e tinha que estar no campo do privado. E quem está enclausurada no campo do privado, historicamente, sempre foram as mulheres, né? Os homens nos espaços públicos e as mulheres nos espaços privados. Então, era uma intencionalidade, né? Porque cuidado, ele custa caro, né? E essa conta quem tem capitalista. Porque cuidado, ele reproduz... Quem dera a gente estivesse falando só de reprodução da vida social, mas a gente precisa cobrar isso do Estado capitalista, né, do mercado, porque a gente está reproduzindo a força de trabalho, né? Sem cuidado, sem trabalho reprodutivo, não tem a reprodução da força de trabalho. É claro que nós queremos trabalhar cuidado na perspectiva do bem viver, da reprodução da vida social, da reprodução de uma vida que nos torne pessoas que vivam com dignidade. Mas no capitalismo, a gente tem como cobrar essa conta do trabalho reprodutivo das mulheres, porque sem ele não tem força de trabalho reproduzida, não tem a futura força de trabalho. Por trás de um trabalhador que acorda cedo, tem uma mulher que acordou mais cedo ainda, né, provavelmente para fazer com que as condições aconteçam. Então, a primeira coisa que nós precisamos reafirmar, né, e a partir dos dados que a Patrícia nos traz, é dizer o seguinte, que a mulher está no centro da vida e no centro da reprodução da sociedade. Sem as mulheres não existe reprodução da vida, no sentido biológico e no sentido social também, né? Então, nós temos todo o direito de cobrar muito mais ainda, né? E quando a gente fala de trabalho reprodutivo, a gente fala, inclusive, de um cálculo que não se faz, que é o que ele soma aí para a produção da riqueza. Então, a gente quer que essa riqueza seja distribuída, porque sem o trabalho não tem riqueza. Então, pensando nesse fundamento, né, 2 fundamentos. Primeiro, de que política pública não existe, ela é posterior à luta social, então vale a pena lutar. E política pública para as mulheres é essencial, porque é o mínimo que uma sociedade, que o mercado pode devolver para nós na sociabilidade do capital. Então, em hipótese nenhuma é um favor, né? É uma concessão. Na verdade, é uma reparação, inclusive, histórica de todo o trabalho não remunerado, acumulado, historicamente, que as mulheres fizeram para reproduzir, né, a sociedade, a força de trabalho, enfim. Então, falar de políticas públicas para as mulheres é falar sobre democracia, sobre a garantia da vida, sobre a reprodução da vida, né, e enfrentar desigualdades históricas que marcam profundamente a vida das mulheres no nosso país. Porque quando o Estado garante proteção social, autonomia econômica, acesso à saúde, moradia, participação política, acesso aos direitos,
toda a sociedade avança. Né? Uma sociedade onde o direito das mulheres não é garantido não é uma sociedade democrática e ela não é uma sociedade avançada. E a gente não está falando aqui nem de concepção ideológica de qual modelo de mundo nós queremos. Nós estamos falando dessa sociedade mesmo, que é capitalista, que se diz democrática. Então, nós estamos dizendo dessa mesmo. Se não tem minimamente os direitos garantidos, a gente não pode falar de democracia. Né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos dizer. E a história das políticas para as mulheres no Brasil demonstra isso com muita nitidez, né? Que os avanços conquistados nas últimas décadas não ocorreram de forma espontânea, né? Foram resultado dessa participação social. E nesse processo histórico que o Brasil consolidou importantes marcos institucionais, a gente precisa reconhecer isso, tem que trazer os dados, mostrar o tanto que a gente ainda tem um desafios a conquistar, mas a gente precisa também reafirmar tudo que a gente já conquistou, né, do ponto de vista de marcos institucionais, legais, voltado à promoção da igualdade de gênero no Brasil. Né? Mas, infelizmente, com tudo que nós vivenciamos, né, nós criamos e consolidamos as secretarias de políticas para as mulheres já lá no primeiro governo do presidente Lula, que tinha status de ministério, a Lei Maria da Penha, que é de 2006, a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o Programa Mulher Viver Sem Violência e a implantação de uma rede de serviço especializada para atendimento às mulheres. Mas, infelizmente, né, para a gente ver como a luta precisa permanecer, a gente viveu um período de, não só de descontinuidade, mas de desmonte do conjunto de políticas que nós havíamos conquistado. A gente só não desmontou mais porque existe luta organizada. E vocês se lembram que de 2000... Bom. Oi. Alô. Eu vou falando aqui. Oi. Oi. Parou tudo. Mas deu uma pane. Deu uma pane. Deu uma pane, né? Bom, mas todas nós lembramos e de criminalização do debate sobre igualdade de gênero. E essa era uma estratégia de não avançar na construção de políticas públicas, muito pelo contrário, desmontar, não avançar em nada e ainda criminalizar o debate. Todo mundo aqui se lembra, nós fizemos muita luta pelos planos municipais de educação, onde era proibido colocar qualquer termo referente a gênero. No Congresso Nacional, se fiscalizava se qualquer documento legislativo teria a questão de gênero. Então, a gente vivenciou um processo de criminalização do debate, da construção sobre igualdade de gênero, e, com isso, a gente vê um resultado que alavancou os espaços de fortalecimento do machismo e da misoginia contra a vida das mulheres. É como se tivesse um salvo-conduto sobre o direito de violar e violentar mulheres pelo Brasil. Esse resultado, né, que a gente tem hoje da escalada da violência contra as mulheres, o aumento do feminicídio, sem dúvida nenhuma, ele é um resultado das constantes investidas de criminalização do debate e da construção da igualdade de gênero. Então, eu costumo dizer que a gente criminalizou o feminismo, criminalizou a luta das mulheres, criminalizou o debate da igualdade de gênero e deu espaço para o aumento do machismo e da misoginia. Há um tempo atrás, a gente dizia assim, não, são homens de uma geração anterior, que não foram formados nem forjados no direito das mulheres, a tendência deles é serem machistas mesmo. Não, mas a gente está vendo jovens cometendo violência contra as mulheres. Significa que a gente deixou um espaço vazio de formação e de construção coletiva de políticas públicas e deu espaço para a formação enviesada, né, da construção aí das mentalidades com essa masculinidade tóxica e tudo mais.
E tudo isso se intercala, porque a vida das mulheres não está separada em caixinha. Como nós falamos, ela está no centro da sociedade. Então, a violência dialoga com a desigualdade econômica, a desigualdade salarial dialoga com a sobrecarga de cuidado, a pobreza dialoga com raça, com território, com gênero e com acesso a direitos, e a autonomia econômica dialoga com a necessidade de garantir mais proteção social e participação política. Então, tudo está interseccionalizado, né? Se a gente fala da interseccionalidade entre raça, gênero e classe, ou, melhor dizendo, né, o central está na classe e ele tem que se interseccionar com a raça e com o gênero, é porque a gente está dizendo que as coisas estão imbricadas. E, para combater a violência, nós temos que garantir a autonomia econômica, nós temos que garantir o aumento da participação política das mulheres. As mulheres precisam sair da clausura do espaço privado e ir também para o espaço público, ocupar os espaços de poder. E tudo isso a gente faz por meio da luta, mas ela é concretizada nessa sociabilidade por políticas públicas universais, com o compromisso do Estado e a pressão sobre o mercado e a participação da sociedade. Então, nos últimos anos, diante de um desmonte absolutamente absurdo que aconteceu, um desmonte concreto das políticas públicas, mas um desmonte também da criminalização de se debater igualdade de direito no país, porque o fascismo, ele não só desmonta concretamente um serviço, ele precisa construir uma propaganda que façam com que as pessoas nem sintam o que está acontecendo. Então, existe uma propaganda também ideológica que desmonta isso, né? As pessoas acreditaram que a gente ia colocar uma mamadeira de piroca na creche. As pessoas acreditaram que a gente ia ter um kit gay nas escolas para ensinar as crianças a alterarem a sua sexualidade como se fosse algo, ou seu gênero como se fosse algo nessa perspectiva. Então, o fascismo, ele, além de fazer esse desmonte, né, ele também constrói uma propaganda ideológica e vai entrando no que é mais fundamental para nós, que é a formação das pessoas numa perspectiva emancipatória, né? Então, a gente enfrentou todo tipo de coisa, né? A gente tinha que vigiar se o serviço não estava sendo desmontado, mas a gente também precisava fazer o debate político, o debate da formação com a sociedade, e foram anos muito duros e muito difíceis para todas nós. E aí, quando a gente retoma, né, em 2023, a direção não do poder, né, mas a direção do executivo brasileiro, porque a gente ainda enfrenta um Congresso extremamente conservador, que está ali o tempo inteiro tentando desmontar e desconstruir o que a gente vem trazendo, a gente encontra um cenário de terra arrasada e começa um processo intenso de reconstrução de políticas públicas em todas as áreas, né? Ao mesmo tempo que reconstrói política pública no âmbito do Executivo, tenta retomar as legislações no Congresso Nacional, tenta dialogar com o Judiciário, tenta retomar o debate na sociedade, e aí é um trabalho assim de muito esforço coletivo, e dá um cansaço também na gente, né? Porque a extrema-direita, o conservadorismo, a direita, enfim, né, o anteprojeto democrático, ele aposta também no nosso cansaço, porque a gente cansa, né? É cansativo reconstruir, é cansativo vigiar, é cansativo ficar aí. E aí a gente traz, né, no âmbito de política para as mulheres, a gente retoma vários programas e políticas que estavam sendo consolidados no período de 16. Né? Então, na área do enfrentamento à violência contra a mulher, o governo federal retomou e ampliou o programa Mulher Viver Sem Violência. Não é só, na verdade, um programa qualquer escrito num papel. Na verdade, é um eixo que dirige o nosso plano plurianual, o PPA. Ele é um eixo que dirige o orçamento dentro do Ministério das Mulheres. É o programa que organiza e estrutura toda a concepção de uma rede de serviço especializada ao enfrentamento à violência contra a mulher, e também organiza e estrutura
toda a nossa plataforma de prevenção à violência e à garantia da vida das mulheres e toda a nossa relação com os outros sistemas para construir fluxos, protocolos, retomar estruturas dentro dos outros poderes, inclusive, né? Como que o juiz vai jogar um caso de violência, de feminicídio? Ele tem que implantar o protocolo de gênero. Como é que nós vamos atender as mulheres na delegacia? Tem que ter um protocolo. Então, é um trabalho assim onde tudo estava muito desconstruído, desmontado. A gente também retomou o LIC 180, que ele tinha sido integrado, extinto e integrado ao Disque 100. Então, a gente parou de ter um canal de atendimento diretamente das mulheres. A gente retoma o LIC 180 não somente como um disque denúncia, mas ele também vem numa perspectiva de atendimento, de acolhimento, de encaminhamento e de mapeamento da rede de serviço. O LIC 180 hoje tem cerca de 300 mulheres atendendo, né, cotidianamente as mulheres, e não só recebendo uma denúncia, mas também acolhendo, informando onde tem um serviço, ligando no serviço, fazendo a referência e a contra-referência. Então, o LIC 180 hoje ele é um serviço de atendimento à mulher, não somente um disque denúncia frio, onde a pessoa denuncia e não sabe o que vai acontecer depois. Estou tentando correr aqui para trazer essas informações, porque no momento histórico que a gente está vivendo, né, gente, nós precisamos ter repertório. Nós precisamos falar muito sobre o nosso repertório, porque a gente vai ser muito confrontado, a gente vai ser muito confrontado, e não só com um debate franco de disputa, mas a gente vai ser confrontado com muita fake news, com muita mentira sobre tudo que a gente vem fazendo. Então, a gente precisa desse repertório. Então, vocês podem falar, sim, que hoje o LIC 180 é isso, as mulheres podem ter a segurança de fazer a ligação. Nós também avançamos num pacto, numa pactuação dos 3 entes federados, né? União, Estados e Municípios, que foi o Pacto de Prevenção ao Feminicídio, onde tem um comitê que monitora a execução dessas ações no âmbito do governo federal, mas também no âmbito dos governos estaduais e municipais. Não é fácil, só para vocês terem uma ideia, esse pacto foi lançado em 23, e até hoje a gente não tem os 27 estados aderidos a esse pacto, né? Inclusive, tem alguns estados de vocês exatamente, e é algo que a gente precisa, inclusive, denunciar, porque o Brasil ele tem uma estrutura federada, uma estrutura republicana, e que as políticas públicas devem acontecer nas 3 esferas, com responsabilização de cada ente. Então, isso não é uma discricionariedade ou um desejo do gestor se ele vai fazer ou não. É uma obrigação constitucional pelo Pacto Federativo, então a gente precisa cobrar isso. Nesse processo também foi fortalecido a retomada da construção das casas da mulher brasileira e dos centros de referência. Ainda é uma política que não está universalizada, mas a gente tentou criar pelo menos um padrão de universalização, que é de ter pelo menos uma casa dessa em cada estado brasileiro. E, pasmem, teve estado que disse o seguinte: eu não quero esse serviço do PT. Né? Então, assim, essa é uma outra questão que nós temos que cobrar também, porque serviço público para as mulheres não é de um partido, né? É de uma estrutura de governo, é do Estado brasileiro se responsabilizando em ofertar serviço público. Então, infelizmente, a gente não tem em todos os estados, ainda falta Santa Catarina e Mato Grosso, né? Então, Então, a gente vem tentando também, a gente ganha o governo federal, mas a gente ainda tem uma estrutura de governos estaduais que acreditam que política pública é uma concessão e não uma obrigação do Estado, né? E é importante também destacar que o enfrentamento à violência contra as mulheres não se faz apenas com resposta policial ou judicial. Se fosse assim, não precisava ter política pública, né? É só acionar a polícia ou acionar o judiciário. Não, o judiciário ainda não julga na perspectiva de gênero, as delegacias ainda não atendem com o acolhimento necessário para a vida das mulheres, então nós temos que ter política pública, vou finalizar rápido, nós temos que ter política pública que garanta, inclusive, a construção de fluxos e protocolos onde a gente tenha um direito reclamável. Quando você institui, né,
estruturalmente uma política, você tem como reclamar, não vira, né, uma retórica. Então, por isso a importância da gente defender a existência de um Ministério das Mulheres, porque nós regulamos isso. A existência de secretarias estaduais das mulheres, porque elas têm a responsabilidade de regular. Então, à medida que o Estado implanta uma estrutura, ele também pode ser cobrado, né? Então, isso é importante. Talvez por isso a direita tem tanta dificuldade de implementar serviço nessa perspectiva, porque ele não quer criar algo que depois ele vai ser cobrado. Só que nós, um governo democrático popular, nós temos a coragem de implantar serviço e não temos medo de ser cobrado pela população, de que isso seja garantido. Então, por isso, nós estamos agora fazendo uma reparação histórica com as mulheres brasileiras, que foi chamar novamente uma conferência nacional que reuniu 5.000 mulheres. Tivemos vários desafios, vocês sabem disso, né? Não foi fácil colocar 5.000 mulheres em Brasília, mulheres que não tinham nunca nem entrado num avião, nunca nem se hospedado num hotel, mas a gente fez questão de trazer as mulheres dos 4 cantos desse país, dos 5 cantos desse país, na verdade. Foi um desafio, mas a gente produziu um documento muito importante, atualizou a demanda de política para as mulheres no relatório. Temos aqui 2 conselheiras presentes, né, do Conselho Nacional, nossas companheiras lá. E agora a gente vai fazer uma outra reparação histórica, que é atualizar e elaborar um novo Plano Nacional de Política para as Mulheres, porque ele venceu lá em 2015, era para ser atualizado em 2026, a Dilma sofreu o impeachment e esse plano ficou sem atualização até agora, porque a gente estava esperando justamente a conferência para trazer as novas deliberações e entregar um novo plano de política para as mulheres, né, porque isso é para as mulheres. Então, o PNPM ele vai ser lançado esse ano ainda, então a gente não finaliza o nosso mandato sem a entrega desse novo plano, que já traz as novas diretrizes. E com ele vem uma novidade muito importante, que é a construção das bases para a estruturação de um sistema nacional de política para as mulheres, porque se você constrói isso de forma mais consolidada, é mais um direito reclamável que as mulheres vão poder exigir, porque na estrutura desse sistema é obrigatório ter órgão gestor, ter financiamento da política pública, controle social fortalecido e rede de serviço implantado. Isso é basicamente o que um sistema público de política pública ele precisa cumprir. Então, a gente vai criando os mecanismos de mais reafirmação e mais consolidação do direito das mulheres. E aí, para encerrar, dizer que a gente avançou muito também nas outras pautas, porque não dá para a gente ficar só em torno do debate da violência. Ela é uma consequência de questões estruturais, como a Patrícia disse aqui, né? É estrutural e estruturante. O sistema capitalista ele sobrevive de estruturas e de estruturas que continuam o processo de opressão, de violação de direitos e da classe trabalhadora, sobretudo as mulheres. Então, ela também sobrevive, né, de estruturas que oprimem o trabalho das mulheres, que não remuneram as mulheres, que não garante a autonomia econômica, e nós sabemos que violência dialoga diretamente com ampliação da participação nos espaços públicos, ampliação da autonomia econômica das mulheres e participação cada vez mais forte das mulheres na economia. Então, a gente avançou na aprovação de uma política nacional de cuidados, agora nós estamos no processo de implantação dos planos, já aprovamos o Plano Nacional e agora a gente está induzindo estados e municípios a aprovarem os planos estaduais e municipais. Então, isso é uma coisa também que quem está na militância de base pode cobrar, pode reivindicar, né? Nós aprovamos a Lei da Igualdade Salarial, é a lei, Patrícia, mais judicializada pelo capitalismo, pelo mercado. A gente tem cerca de 7 ação de inconstitucionalidade no Supremo, vocês acompanham isso, né? E foi julgado uma agora onde eles queriam derrubar a obrigatoriedade da apresentação do relatório. E a gente ganhou, né? A gente não. Então, assim, além de aprovar a lei, de ter que implementar, a gente ainda tem que ficar numa vigilância constante para ninguém ir lá
e derrubar a lei. Então, de fato, a vida não é fácil, a vida é dura, mas a luta vale a pena. A gente precisa se manter firme na estrutura dos sindicatos, dos movimentos sociais, das associações, mas a gente também precisa ficar firme na estrutura do Executivo, defender o Ministério das Mulheres. Não estou aqui defendendo meu emprego, porque eu sou servidora pública há 28 anos, concursada, então não é isso, não é defender cargo de ninguém, mas é defender, de fato, que a gente tenha um órgão gestor que articula, que mobiliza e que reivindica e que faz esse trabalho de garantia de política para as mulheres. Então, assim, eu ficaria aqui falando, tem um rol de coisas aqui, porque eu acho que a gente vai precisar de muito repertório nesse momento histórico que nós vamos viver, não vai ser fácil. E aí nós estamos à disposição para poder contribuir com todas as organizações, repassar as informações necessárias, apresentar os dados verdadeiros, dizer que nós não estamos lá brincando, nem brincando com o dinheiro público, nós estamos lá, de fato, reconstruindo, mas também implantando política para as mulheres de verdade, que dialoga com o conjunto da classe trabalhadora e com todas as mulheres do Brasil, em todas as suas diversidades. E é isso, respeitando os direitos humanos das mulheres. Muito obrigada pela oportunidade. Ok, bom dia a todas e a todos. Agradecemos a belíssima exposição da ministra, da companheira Gutierrez, que muito nos alertou em alguns pontos que a gente possa estar um pouco esquecido, ou não avançar na luta, ou ficar esperando que alguém possa fazer por nós. Muito bom essa mesa. Queria só fazer um registro aqui, porque eu citei, mas não falei os nomes, eu acho que vocês conhecem, obviamente, nossas companheiras, mas eu quero saudar aqui em nome do Ministério a nossa companheira Santa Alves Dal Negro, que é a Conselheira Nacional do Direito das Mulheres, está lá representando essa base incrível de mulheres aqui. A Sônia, a chamada carinhosamente a Soninha, né, lá no nosso Conselho Nacional, Conselheira Nacional do CNDM também, e agradecer muito, muito, muito a secretária de Mulheres da CTB, que também é Conselheira Nacional, a Kátia. Maravilhosa, vocês estão em excelentes mãos e contem com o nosso Ministério sempre. Muito obrigada. Agora nós vamos receber 5 caixas, tá? Vamos dar 3 minutos e lógico que ontem também extrapolei no tempo, mas tentar não extrapolar, fazer a pergunta ou só expor e controlar aqui. Quando tiver chegado próximo dos 3 minutos, nós vamos levantar o braço aqui para você perceber que encerrou. Tá certo? Vou tentar. Gente, ó, eu já recebi aqui 5. Eu vou ter, ó, já recebi até mais de 5, tá? Ah, não, já recebi 5. E eu recebi uma ordem aqui. Eu só sou mandada. Eu vou pedir aqui um homem, que eu não recebi de um homem aqui. Estou esperando aqui de um homem. Pode vir aqui um homem para poder me entregar. Estou esperando, tá? Enquanto o homem não vem, estou dando a cota. Vocês são uma cota aqui, ó. Chegou a cota aqui do homem. Aqui. Rubiraci, olha aqui, você me dando uma casca de banana aqui. Olha aqui, olha as cascas de banana aqui para mim. Ó, pronto. Já temos. Tem um homem aqui. Já deram o homem. Fechou. Ó. Eu também acho que é pouco. Deixa eu ver aqui, vamos se organizar. Veja, senão a gente... pronto, vai lá. Guiomar, cadê? Que mandaram aqui. Eu só obedeço. Manda eu obedecer. Você é o último da cota, viu? Não, se eu... Eu vou marcar o tempo aqui. Jagaci
Esse aqui, ó. Vou tentar. Mas nós vamos cortar. Pode cortar. Só um Então minutinho. não começa. Só um minutinho. Eu vou só voltar aqui. Tá. 2 minutinhos, dá? 3. Então tá, 3 minutos. Pronto. Tá, saudação. Sou Jai Lopes, vou tentar ser o mais breve possível, que eu anotei muita coisa, né? Mas tá aí. Eu tenho uma pergunta diretamente para o Diese, tá? A gente, quando fala em gênero, a gente ainda usa a questão do binário, não é? Só mulheres e homens. Como sugestão, eu gostaria de... Já falei isso lá, inclusive, na Bahia, com minha querida Ana Georgina, tá? Mas eu vou trazer aqui nacionalmente. Quando a gente fala em binarismo, a gente só se refere em homens e mulheres. Mas, quando a gente fala em mulheres, é as mulheridades, tá bom? A sugestão é que a gente faça também esses estudos das outras mulheres, inclusive aquelas mulheres que não reproduzem. Aí você já sabe, né, o que eu estou falando. Isso. Agora eu tenho uma pergunta e, ao mesmo tempo, dizer o seguinte. Está muito bem representada a ministra Márcia. Eu estive lá na conferência, né, nosso grupo aqui da Bahia. Estivemos lá na Conferência Nacional de Mulheres, aonde foi cunhado o termo de mulheridades, perfeito que você colocou aqui. Eu tenho uma pergunta com relação a isso. A questão, você trouxe assim, a mulher biologicamente, aí eu venho. E as que não reproduzem, mesmo biologicamente? Né? Onde é que elas estão? Estão. E dizer que lá no Conselho de Mulheres Nacional, além das outras duas que estavam aqui representando, com 3, né, porque a gente tem a nossa colega daqui, a gente tem uma mulher trans no Conselho, e ela não foi citada, mas a gente tem uma mulher trans no Conselho Nacional de Mulheres, que estão lá pautando também as outras mulheridades. Tá bom? Eram 2, né, mas agora só tem uma, quando eu conheci lá no Conselho. Então, é isso, para ser breve, rápida e dar a oportunidade para outras pessoas. Obrigada. Vai ser. Agiliza o tempo. Vamos chamar nossa querida Sandra Batista, lá do Pará, CTB, né? Vamos presente Pará, que tem distante. Mas chegamos aqui. Depois, quem que é a próxima? Só para poder já se adiantar. Quem que é a próxima, Antônia? Para ir se adiantando? A próxima é a Georgina, de Pernambuco. Já poderia sentar aqui. Já está na frente. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Sandra Batista, sou bancária da Caixa Econômica e sou da CTB Pará. Eu queria, em primeiro lugar, dizer o quanto que o Ministério das Mulheres é importante para todos nós. Eu queria saudar aqui o presidente Lula por voltar com o Ministério das Cidades, das Mulheres, porque o que é mais importante para a gente é a gente lutar pelos nossos direitos. E eu fico imaginando o tamanho de preocupação que elas devem ter, porque você educar um menino numa sociedade como a nossa não é fácil. Como é que você vai educar um menino que diz que menino não chora, menino tem que ser forte, menino tem que ter liderança, menino tem que ser provedor, tem que trabalhar para sustentar uma família? Então, nós estamos realmente de parabéns, porque enfrentar essa sociedade estrutural do patriarcado não é fácil. E, principalmente agora que a extrema-direita toma conta das redes sociais e coloca uma série de canais de ódio. São 124 canais de ódios que ensinam como bater numa mulher, como estuprar uma mulher, como educar uma mulher quando ela diz não. Então, isso é muito, muito complicado. Então, ministra, eu queria colocar que nós precisamos também falar para os homens, para que eles nos ajudem também. E, além do mais, reforçar a rede de proteção, porque eu venho de um estado amazônico, onde os pequenos municípios, eles são invisíveis na questão da violência. Na maioria das vezes, nós só temos 16 de 144 municípios, delegacia de mulheres. Então, nos municípios menores, as mulheres estão desprotegidas.
lá nos rincões da Amazônia, e não só nos territórios, mas nos maretórios também. Ou seja, os ribeirinhos, os quilombolas, as nossas mulheres indígenas. É preciso que a gente observe toda essa diversidade da Amazônia e do Pará. E para a companheira do Diese, quando ela diz que 62% das mulheres do Pará recebem um salário mínimo em comparação a Santa Catarina, enquanto a Amazônia for almoxarifado de commodities, nós não teremos uma massa salarial correspondente àquela classe trabalhadora, em especial as mulheres. Porque na Amazônia não há verticalização dos recursos naturais. Nós não temos indústria. O que nós temos é o agronegócio avançando nas terras para poder ter cada vez mais latifúndio, e o agronegócio não produz para alimentos, produz para fora. Então é preciso que a gente tome conta muito da nossa Amazônia. Obrigada. Vamos chamar agora a Xoxina de Pernambuco, em seguida a Arielma da Bahia. Arielma. Bom dia, companheiras e companheiros. Quem é que está contente aqui? Levanta a mão. Todo mundo feliz. Com as aulas super importantes. Parabéns, ministra, parabéns a Patrícia e todas. Olhe, para derrotar o projeto da extrema-direita, para mim, só tem um jeito. É nós ir para a rua, se organizar, preparar e mudar esse Congresso e o Senado, que não presta de jeito nenhum para continuar. E isso só nas eleições, dia 4 de outubro. Se cada uma de nós que estamos aqui, ministra, se nós não se preparar assim, todos esses não vai ser resolvido. Então, a responsabilidade de nós que somos mãe, que somos guerreira, que somos lutadora, que somos sindicalistas, a gente, Celina, tem uma missão muito grande. Nós não podemos dormir muito. Até o dia 4 de outubro, nós temos que fazer a política, nós temos que organizar as companheiras e os companheiros, não só os companheiros de casa, que é o primeiro a pensar e se preparar na partir de nossos filhos, que às vezes a mãe não tem tempo nem sequer de falar com os próprios filhos da gente. Nós temos que começar a fazer esse trabalho a partir de casa, a partir do nosso prédio, a partir de nossa comunidade, nosso sítio, nossa comunidade. Os mais simples, porque, companheiro, nós somos a maioria desse país, somos nós. E nós somos a mãe desses homens que estão aí, matando nós. Como é que pode um negócio desse? Tudo depende da gente. Eu, conversando com meu padre, disse, viu, ministra? Disse, mas, padre, como é que acontece um negócio desse? O homem não pare. Quem pare somos nós. Ele apenas ajuda a fazer, que a gente também tem menino se não brincar, né? Então, a gente precisa realmente fazer esse trabalho em conjunto, homens e mulheres, a partir de nossa casa, de nossa sociedade. E tem aquela música que vocês sabem muito bem cantar, que eu gosto muito de companheira. cantar. Rápido, é o minuto que falta. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Porque a luta não é só dos companheiros, participando sem medo de ser mulher. Pisando firme sem pedir nenhum segredo, participando sem medo de ser mulher. Todo mundo, para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Obrigada, para mudar a sociedade. Obrigada.
Acho que deu ruim. Obrigada. Ariadma. Arielma. Depois é Ivanete. Eu acho que deu ruim já, né? Tá funcionando aí? Veja aí. Alô. Pronto. Depois Ivanete, Distrito Federal, por favor, quem é? Gente, olha só antes de você falar, perderam um celular aqui de gatinho. Tá aqui na frente, tá? Os gatinhos tá tudo aqui comigo. Bora lá. Pode? Bom dia, gente. Quero valorizar a CTB Nacional através, né, da Secretaria Nacional de Mulheres, né, da Kátia. Saudar essa mesa também em nome da nossa ministra da Ciência, Luciane Yeremi, que está aí coordenando essa mesa. E valorizar também a Rosa de Souza pela mobilização das mulheres da Bahia. E aí eu já começo a minha fala. Porque, para nós sindicalistas, Celina, que estamos no movimento sindical, nem sempre é fácil estar num espaço como esse. Para mim, eu não estaria aqui. E aí, Rosa, ela ligou, motivou. Então, assim, para mim, estar aqui, além de cumprir um papel militante, é também um ato político. Então, eu queria dizer a vocês que estou aqui porque nós somos, porque sozinha, às vezes, a gente não consegue. E também dizer da importância desse momento aqui reverberar, que a gente possa reproduzir encontros como esse em nossos estados, em nossos territórios. São espaços de formação permanente. Além do fortalecimento, são espaços de formação permanente. Falar também o que já foi dito, mas eu quero ratificar, do papel singular das mulheres na decisão das eleições desse ano. Nós temos um papel crucial na formação de narrativas, na formação ideológica, na formação do nosso povo, e um papel decisivo nos instrumentos de política pública e nas ações, em todos os espaços, inclusive nas ações de rua. E falar do papel importante da educação e dos instrumentos de educação enquanto emancipador da vida de mulheres, para que mais de nós possam ocupar os espaços da ciência, os espaços das academias, os espaços de poder e os espaços da militância. E finalizar dizendo em relação ao feminicídio. Feminicídio é algo que precisa ser combatido diariamente por nós, especialmente por vocês, companheiros homens que estão aqui conosco nessa luta. Para que a gente possa avançar, é preciso desconstruir o patriarcado e a masculinidade tóxica. E, para isso, nós precisamos especialmente daqueles que, infelizmente, estão aí promovendo a morte de muitas mulheres, que são os homens. Então, os companheiros que estão conosco, vocês são cruciais nessa luta e nesse movimento pela luta das mulheres. E nós, cada uma, singular, em seu papel individual e, sobretudo, coletivo em unidade, seguiremos em marcha pela vida das mulheres, pela emancipação e pela transformação do Brasil, pela democracia representativa e por nenhuma menos, sempre unidas na luta. Obrigada, viva, arrasou! Viva a CTB! Viva! A próxima, quem que é? Quem é a próxima? Já está aí? A próxima? Pronto. Então, bom dia a todas e a todos. Quero parabenizar a CTB, aí, na nossa secretária, né, por estar fazendo esse encontro, que a gente sabe da dificuldade que é para a gente chegar até aqui, né? Eu sou Santa Alves, do DF, mas o meu nome para cobrança é Ivanete. Então, minha gente, eu estou lá no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, representando ao negro, mas eu já fui secretária de Mulheres da CTB do DF, né? E por isso fiz um esforço para estar aqui, para a gente fortalecer a Secretaria de Mulheres nos nossos estados, né? Que a gente sabe que tem alguns estados com problema, né? A gente entende, mas a gente tem que fazer o esforço para estar fortalecendo essa nossa secretaria, né? E eu quero dizer também aqui sobre as mulheres negras, né? E aí eu quero falar com a companheira que, infelizmente, a gente ainda enfrenta as desigualdades, né, salariais, as desigualdades no emprego, né, as desvantagens estruturais, né, no mercado de trabalho. E a gente sabe que a maioria das informalidades são as mulheres negras, né? Muitas têm que parar de trabalhar no seu para poder vir
cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar dos parentes, né, que estão doentes e tal, para a gente poder estar aí sobrevivendo. Então, assim, essa questão da mulher negra é um cenário que realmente a gente vai ter que ainda lutar muito para melhorar, né? Pelo que a nossa companheira falou aqui, a gente ainda continua, né, ganhando menos, né, do que o homem branco, do que a mulher branca, né? E a gente precisa estar organizando os nossos núcleos, né, para a gente estar discutindo isso. Discutindo e cobrando políticas públicas, né, dos nossos governantes, né, do nosso presidente, que a gente está aqui para fazer o esforço também, né, que é um ano de eleição, e que a gente tem que fazer o esforço para que Lula continue, né, mas a gente tem que cobrar. Temos que cobrar mais políticas públicas, né, com essa transversalidade das mulheridades, né, para a gente poder estar tendo uma vida melhor. E nós, mulheres negras, estamos aí na luta, e eu fico muito feliz de ver tantas mulheres negras aqui nesse seminário. Um abraço a todas e até a vitória. Obrigada, companheira Rubiraci, da Bahia. Depois, José Francisco, de São Paulo. Quem é? Bom dia a todas. Eu sou Xerri Almeida, sou diretora de gênero do Sindicato dos Comerciários de Salvador. O terceiro maior comércio do país é lá em Salvador, o primeiro Norte-Nordeste. Estou aqui, estou representando uma camada de mulheres guerreiras, e que não é fácil ser mulher e ser mulher no comércio, onde nós sabemos que o salário é desse tamanho e as cobranças por cotas são muito grandes. Que haja aí essa fala do adoecimento de tantas cobranças que não é feita, além do dia a dia, ainda a cobrança no mercado de trabalho. Mas quero saudar essa mesa linda, maravilhosa, não podendo deixar de mandar um cheiro para minha companheira Dani, né, nossa secretária de saúde, CDB Nacional, que nos representa tão bem. Eu também sou conselheira estadual de saúde no estado da Bahia, e quero trazer aqui para vocês uma reflexão da importância de nós, mulheres, estarmos em todas as instâncias de poder, principalmente na atenção básica do nosso bairro, no postinho, né? Da importância de nós participarmos das conferências livres, do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Municipal da Mulher, do Conselho Municipal do Meio Ambiente, porque todas essas instâncias estão interligadas com a nossa dia a dia, com a nossa realidade. Para a mulher ter saúde, a atenção básica precisa estar funcionando. A saúde precisa estar funcionando. E não só para nos atender enquanto mulher, mas também atender a mulher que lá labora, porque na pandemia nós vimos a importância da saúde para a vida da população. Então, quando nós falarmos de empoderamento, quando nós falarmos de instância de poder, nós precisamos nos colocar na atenção básica até a alta complexidade. No sentido de uma mulher com saúde, é uma mulher que tem mais força para lutar, uma mulher que tem mais força para defender a democracia e mais força para defender o nosso grandioso SUS. Um abraço, gente. Vamos à luta. Depois de José Francisco, pode José Francisco, me chamar aqui Omar, do Rio Grande do Sul. Alô. Bom dia a todas as companheiras, todos os companheiros. Parabenizar aqui a secretária nacional da CTB por esse evento maravilhoso. Parabenizar todas as mulheres e todos os homens aqui presentes nessa atividade, porque é fundamental para a sociedade ter a organização das mulheres. Eu estou na presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaguariúna e região, que é aqui em São Paulo, e nós temos, enquanto dirigente sindical, nós damos toda a atenção para as mulheres na nossa base, na nossa categoria, tendo que todo ano, no mês de março, nós fazemos atividade lá do dia 8 de março no sindicato e sempre chamamos alguém de fora para poder palestrar para as mulheres
Outubro Rosa, fazemos também atividade para as mulheres, chamamos as mulheres para o sindicato e também chamamos alguém de fora, da CTB ou do PCdoB, para poder estar palestrando para as mulheres lá no nosso sindicato. Nós somos, aqui na região nossa, lá é o único sindicato também que temos uma mulher surda, que é da direção do sindicato, inclusive ela está ali bem no canto, é do nosso sindicato. Ou seja, a nossa vice-presidente é a Luciana, que está aqui, também a vice-presidente do sindicato é a Luciana Arcanjo, e tem mais a Michele, tem mais uma pessoa aqui. Ou seja, o nosso sindicato é um sindicato que sempre está de mão dadas com as mulheres, porque não é possível os homens construir sozinhos, não constrói, não tem como. Eu, nas assembleias, na porta das empresas, tem algumas empresas lá que tem mais mulher do que homem, né? Então, eu tenho dito na assembleia, questionado muito a questão do feminicídio que assola o nosso país, tem chamado a atenção da sociedade para que a gente construa algo que acaba com esse feminicídio que assola o nosso país. Então, o nosso sindicato está sempre de mão dada com as mulheres, porque é necessário e temos que estar junto. Temos lutado também para direitos iguais de homens e mulheres. A gente vê que existe preconceito de todas as formas, né? Contra as mulheres, contra os índios, os surdos, os negros, os héteros. Ou seja, existe preconceito de todas as formas. Se nós não estivermos de mão dada, se a gente não tiver de mão dada para poder fazer o nosso papel, que é a defesa de todos esses, então a gente está no caminho errado. Precisamos estar juntos. Obrigada, companheiro. Para que a gente possa vencer as barreiras. Obrigado. Um abraço para todos. Já está aqui, ó. Não. Bom dia, gurias. Bom dia. Na média, aqui o Diese sempre trata assim, na média, esse plenário é gurias, né? Então é gurias. Os guris também. E eles que se incluam, né? Eles que se incluam. Eu queria parabenizar aqui, Kátia, parabéns pela iniciativa da CTB, que já é uma tradição, alguém deixou um brinco aqui, que já é uma tradição da nossa central. Queria dizer, tanto para a ministra como a representante do Diese, desde a criação da nossa central, nós tivemos a preocupação de cunhar, dentro do nome da central, que seria a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, para que essas questões elas não ficassem num plano secundário. E a gente sabe, nós vivemos numa sociedade machista, né, Celina? Infelizmente é isso, né? E como, né? Então, o indivíduo também ele vai se condicionando ao meio, segundo os filósofos, né? Segundo Marx, inclusive, né? Então, a gente tem que fazer, ver como vai romper com tudo isso. E eu queria dizer para a Kátia, parabenizar, pelas convidadas que vocês trouxeram aqui. Acho que a palestra feita aqui pelo Diese foi uma palestra extraordinária, que precisa ser, vamos dizer assim, distribuída aqui, não só para os participantes, mas para todos os membros aí da CTB e para as demais centrais sindicais, para que tenham esse conhecimento, que é muito importante, porque a partir do momento que a gente toma conhecimento, toma uma convicção daquilo que a gente está defendendo, a gente vai defender com uma propriedade maior, com uma vontade maior e com um convencimento ainda maior dos trabalhadores e trabalhadoras. Quero dizer que a fala da ministra também, se ela puder disponibilizar, e principalmente, pessoal, num ano eleitoral, como nós estamos vivendo, onde nós vamos ter uma grande decisão pela frente. Se nós vamos dar continuidade e aprofundar e consolidar essas medidas progressistas que foram iniciadas já lá no início de 2000 pelo governo Lula e depois suspendidas. Naquele momento tivemos um grande retrocesso no governo Temer e Bolsonaro e depois retomadas pelo governo Lula, mesmo numa quadra nacional e internacional totalmente desfavorável, com uma ascensão
estrondosa dos setores da direita e da extrema-direita, ou se nós vamos voltar atrás, né? Então, acho que nós temos que estar bem preparados. Eu acho que, do ponto de vista das lutas e das conquistas das mulheres, depois que eu estou no movimento sindical, nós tivemos avanços extraordinários, consolidados na Constituição de 88 e depois com esses governos, mas ainda são insuficientes. A ministra falou aqui, nós conquistamos a lei da igualdade salarial e ela tem que ser cobrada na justiça, pessoal, para ser executada. E mesmo assim não está sendo. Então é difícil, não é fácil. Mas, se nós não tivermos o Estado na mão, vai ser muito mais difícil. Então, nós temos que dar essa consciência para a classe trabalhadora. Nós tivemos essa semana lá no Congresso Nacional, votando o fim da escala 6x1. Se nós não tivéssemos apoio de mais de 70% da população, vocês acham que nós teríamos 472 votos a favor? Não, pessoal. Então, o segredo é esse. Nós temos que pressionar esse Congresso, pressionar para reeleger o governo Lula, eleger uma bancada que seja efetivamente defensora dessas mudanças e dessas transformações sociais que nós queremos. Não foi eu... Não estou eu cortando o seu microfone, não, só cortei o tempo. Só para concluir, eu queria dizer, e isso é o que me assusta mais, pessoal, no Rio Grande do Sul, que se diz um estado progressista, né? Se dizia até esses dias, pelo menos, foram 36 mulheres vítimas de feminicídio. Essa chaga precisa ser combatida. E nós, os homens, temos uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Tem que propor, está aqui o Leite, o nosso primeiro-ministro da CTB, está por aí, né? Eu vi ele aí. Eu acho que a CTB tinha que criar um movimento, Kátia, que seria, como tem MPM, que é o Ministério para as Mulheres, tinha que criar o HPM, Homens pelas Mulheres, um movimento Homem pelas Mulheres. Porque nós precisamos entrar em jogo. Consciência. Ou nós avançamos na consciência dos nomes, ou senão, esse tipo de atitude não vai se cessar. Obrigada. Encerrou, nós agradecemos as exposições aqui, vai começar. as críticas e sugestões, né, os alertas, e vamos passar a palavra e agradecer a ministra, a companheira do ITIES. No Pará nós temos uma atuação excelente do ITIES, mudou 100%, e dizer de que, ótimo, vocês foram excelentes, que pena que não dá para a gente avançar e ficar o dia todo. Nós vamos passar a palavra para as palestrantes, para responder às colocações aqui, e, posteriormente, encerrando também já essa mesa excelente aqui. Companheira Daniele. Vamos começar com a ministra. Está com a palavra. Bom, gente, eu pedi para falar primeiro porque eu tenho um voo, e aí a gente... eu não moro aqui, né? Então tenho que voltar para Brasília. Queria só dizer que, quando eu citei as duas conselheiras, a Soninha e a Santa, são as conselheiras da CTB que estão no Conselho Nacional, mas lá nós temos várias outras mulheres, inclusive a Bruna Benevides, que é representante das mulheres trans, né? Ela tem uma representação lá, e tínhamos também a Giovana Baby, né? Que se apresenta como uma mulher travesti, né? E temos várias outras conselheiras. Nós temos representante da UBM lá, que é a conselheira Laudijane. Então, eu acabei citando somente as conselheiras que representam essa base aqui, que são as companheiras das organizações aí, e também do PCdoB. Bom, queria falar muito rapidamente, assim, genericamente, de fato não foram perguntas tão específicas, mas eu acho que contribuições absolutamente importantes, né?
E dizer que essa questão de gênero, ela sempre surge no momento em que querem politizar o processo eleitoral, sobretudo, né? Eu falei aqui, muita gente acreditou que a gente ia colocar um kit que ensinaria as pessoas a mudarem o seu gênero já na escola. Então, o nível de consciência sobre esse debate na sociedade, ele é muito problemático, né? E, num processo de disputa eleitoral, ele é utilizado como uma narrativa, né, numa perspectiva absolutamente violadora, né? Porque utiliza a pauta de costume, está aí dentro da pauta de costume, e a gente sabe, no processo eleitoral vem o debate sobre o aborto, vem o debate sobre o feminismo, vem o debate sobre a questão LGBT. Então, eles não debatem projeto, né? Eles debatem pauta de costume numa perspectiva de tentar manipular a sociedade numa disputa eleitoral. Então, dizer o seguinte, que o nosso Ministério recebe constantemente muitos questionamentos, e também nessa perspectiva dizendo que o Ministério não sabe o que é mulher. Né, Santa e Sandro? O Conselho também, o tempo inteiro. Esse Ministério sabe o que é mulher? Se vocês olharem lá na página do Ministério, sempre tem uma turma que vem perguntando isso. É um movimento transfóbico, obviamente, que tenta dizer que o Ministério deve definir o que é mulher. Inclusive, o debate que a ministra está fazendo esses dias lá em Washington está gerando em torno disso, né, da concepção biológica do que é ser mulher, né? Então, a gente sabe que esse é um debate controverso na sociedade, a gente ainda vai ter que enfrentar muito, muito difícil, mas dizer que o Ministério das Mulheres defende todas as mulheres, independente de qualquer orientação de gênero, sexualidade, enfim. Então, são as mulheres em toda a sua diversidade, sim. Nós temos um fórum de mulheres lésbicas no Ministério, nós temos acolhido as atividades de mulheres trans. Então, independente, como a ministra Márcia respondeu, ela não está lá para dar a opinião pessoal dela, ela está lá para defender e garantir o direito de todas as mulheres, independente do que está colocado na heteronormatividade aí da sociedade. Muito rapidamente, saudar a Sandra, não sei se ela está lembrando de mim, mas eu fui secretária... Sim, eu fui secretária de assistência social lá no governo da Ana Júlia, e a Ana Júlia dizia isso, né? A Amazônia tem que deixar de ser o almoxarifado de commodities, nós precisamos investir nas indústrias de transformação para que a nossa matéria-prima seja transformada aqui mesmo e isso não gere um impacto negativo para a nossa economia. Então, um grande abraço aí também à nossa companheira aqui do Pará. Um grande abraço para o povo aí do Pará e obrigada pelas suas colocações na defesa do Ministério das Mulheres. Separei aqui uma fala muito rapidamente para dizer que, nesse processo eleitoral, eu quero reafirmar que a gente precisa mesmo acertar a nossa narrativa para fazer a disputa na sociedade e dizer que, mais uma vez, a gente precisa dizer o seguinte: a gente vai ganhar o governo no campo do executivo, mas se a gente não mudar o Congresso Nacional, a gente vai continuar também com muita dificuldade de implementar os direitos, né? E, a partir do que a gente defende enquanto direito da classe trabalhadora, enquanto direito do povo brasileiro, que aí perpassa pela defesa da democracia, perpassa pela defesa da nossa soberania, né? Não são os Estados Unidos que vai ditar como que a gente vai fazer a nossa segurança pública aqui, esse debate enviesado do que é crime organizado, do que é narcotráfico, do que é... Então, assim, nós temos, sim, uma política de segurança pública nesse país, baseado na nossa soberania, no que nós entendemos do que é combater a segurança pública, e não são eles que vão ditar as regras. Então, isso só para dizer que o jogo não vai ser fácil, que a realidade é dura, que a nossa vida é dura, mas, como disse o presidente Lula, nunca no mundo os trabalhadores ganharam nada que não fosse sem luta, sem perseverança e sem organização. Então, acho que, estando aqui num congresso de mulheres sindicalistas, no encontro de mulheres sindicalistas,
eu acho que é reafirmar isso, né? Reafirmar que a organização da classe trabalhadora, que a luta do povo é que vai manter de pé os direitos, as políticas públicas e garantir que o Brasil continue construindo um processo emancipatório e, quem sabe, a gente sonhar aí com a utopia da construção de uma outra sociabilidade, que seja socialista, feminista e que não tenha nenhum tipo de opressão. Então, é uma sociedade emancipada verdadeiramente. Então, um grande abraço para todas aqui presentes, para todos, e contem com o nosso Ministério. Muito obrigada. Vai poder continuar ouvindo ela ou vai pensando? Eu preciso sair. Tá, isso. Tá. Olha só, antes de eu passar aqui para a Patrícia, a gente vai fazer a foto e vai se despedir da ministra, que ela precisa sair, tá, gente? Então, aqui, Kátia, vem para cá, vamos fazer uma foto aqui. Patrícia, vamos fazer uma foto aqui, que daí a gente já, para a gente poder liberar a ministra e agradecer muito. Você pega meu contato ali, vou falar para a Laís pegar com você. Tá bom. Ministra, daqui. Pede você. Olha só, nós vamos pedir para o plenário ficar de pé, que daí a gente vai virar, daí a gente vai ficar. Tá? É importante. Tá, uma sugestão. Tá. Muito importante. Mas daí nós vamos cobrir, né, ela. Pouco, daí, mas a gente demora muito pouco para fazer uma foto. Bora, vamos lá, vamos. Desce. Cadê? Minha filha chama o povo para retomar. Bora lá, meu povo. Cadê aquela moça? Aquela moça que pediu aqui, que a gente não conseguiu conceder, porque a ministra precisava. Cadê? Não tem outra mesa. Não, depois ela vai. Vamos lá, meu pessoal, aqui. Vamos lá, juntando. Vamos lá, pessoal, vamos retomando aqui. Vamos lá, gente. Pessoal, vamos nós aqui.
Companheiras e companheiros, vamos retomar o plenário para que a gente possa ouvir a Patrícia e que a gente possa dar encerramento da mesa. Tá bom? Obrigada. Vamos tentar com... Estão desmontando o palco aqui, ó, gente. Vou ficar em pé, tá bom? Vou pedir mais uns minutinhos de paciência, então, para vocês. Na verdade, aqui eu não tenho... Não é a pretensão nem de comentar nada, mas eu queria chamar a atenção para alguns pontos das várias falas muito relevantes que tiveram aqui, e talvez aí sim responder a duas questões mais específicas que foram dirigidas para a gente entender um pouco também dos desafios que é estruturar os indicadores e chegar aos números, né? Eu vou começar, só queria lembrar, dentre as políticas que a ministra aqui citou, que foi avanço, faltou acho que tem uma listagem muito maior, ela citou algumas, mas eu queria trazer aqui a questão do reconhecimento das trabalhadoras domésticas como trabalhadoras, né? Que foi durante o governo Dilma e que foi um gatilho, vamos dizer assim, para toda a movimentação. Eu não tenho dúvidas disso. Nós, né, do Diese, já analisamos muitas vezes isso, não temos dúvidas que foi um gatilho para a campanha que houve depois pelo impeachment, que é o reconhecimento das trabalhadoras domésticas como trabalhadoras, embora a gente ainda não tenha conseguido equiparar todos os direitos trabalhistas, né, para as trabalhadoras domésticas. Esse foi um gatilho. O segundo gatilho foi o enfrentamento que ela fez ao utilizar os bancos públicos para enfrentar o sistema financeiro. Foi ali que começou a campanha pelo impeachment da presidenta Dilma. Dois elementos centrais, né, aí que acho que a gente precisa dizer, porque sempre que a gente chega perto de enfrentar o sistema de uma forma mais de frente, mais corajosa, a gente corre esse risco, né? Então, queria trazer essa lembrança aqui, que eu acho que ela é importante. Aí, sobre as questões aqui levantadas, eu queria tratar de 3 pontos específicos. Um primeiro é a questão das estatísticas, né, que a Jai trouxe aqui, e tem toda a razão. Quando a gente traz os dados, a gente traz a questão de gênero, nessa questão na binária, né, homens e mulheres, porque as estatísticas, lamentavelmente, ainda não dão conta de contemplar essa diversidade, né, enorme que tem. Então, a gente traz as estatísticas oficiais, então nós temos muito que evoluir. As estatísticas sempre demoram muito para incorporar as diferenças que acontecem na dinâmica social, e elas são estatísticas que são comparáveis no mundo também. Então, tem todo um processo, né, que é feito para que a gente possa ter essas informações comparáveis. Nós temos feito no Diese várias pesquisas, mas aí não são pesquisas domiciliares, então, portanto, que a gente possa expandir para o universo, mas várias pesquisas qualitativas tentando abarcar essa diversidade. E nós temos também uma dificuldade que mesmo agora a pesquisa domiciliar, onde a gente se baseia na PNAD e tal, até traz agora a pergunta sobre a questão de gênero, né? Mas ela ainda, dada a repressão que tem, a discriminação que as pessoas sofrem, tem muita dificuldade de responder essa pergunta. Então, a gente nunca tem amostra para poder fazer, de fato, de forma estatística, tá? Isso para responder especificamente, acho que a gente precisa evoluir, e as estatísticas também devem evoluir para dar conta dessa diversidade enorme.
A segunda ponto que eu queria trazer aqui, que foram levantadas por várias falas aqui, é também uma provocação para o movimento sindical, né? Que quando a gente fala da desigualdade regional e que a pobreza ela está mais concentrada no norte e nordeste, então a gente não pode esquecer que a maior parte da população nordestina, a população do norte, são negras, né? Ou são indígenas, enfim. Então, isso faz sentido nessa questão, dá para entender o porquê que a pobreza está ali, porque foi, durante décadas, séculos, foi deixada de lado, então recuperar isso é algo difícil, tem muito, é algo trabalhoso, difícil, e tem muita campanha contra, né? Então, isso também tem a ver com a questão do tamanho da informação. Oi. Nos estados do Norte e Nordeste é onde também está a maior concentração da informalidade. E aqui eu vou dialogar da onde eu venho, do espaço que eu venho, que é esse, do movimento sindical, e do desafio de que até o momento o movimento sindical, não conseguiu dar conta dessa pauta. A informalidade, ela não é nova. Tá certo? A gente discute como representar essas outras formas de trabalho, porque nós estamos falando de trabalho, que não só o assalariamento. Portanto, quando a gente olha para a informalidade, ela diminuiu nesses últimos anos, mas ainda nós estamos falando de perto de 40% dos trabalhadores e trabalhadoras, sabendo que tem um maior volume de mulheres, de trabalhadoras de toda a mulheridade, nessa condição de informalidade, onde não tem proteção, onde os salários são mais baixos, e esse é um desafio colocado para nós, para vocês, dirigentes sindicais, para quem está no mundo sindical, como representar, porque a perspectiva deveria ser de como representar todos os trabalhadores e trabalhadoras, e não só os assalariados, né? Então, vou deixar aqui o desafio, e que eu acho que é importante, que a gente o movimento sindical vem batalhando para isso, mas não encontrou ainda os caminhos. Por fim, eu queria dizer, para encerrar, que está posto aí a disputa da questão do tempo, que é essa primeira vitória que aconteceu na votação da redução da jornada e do fim da escala 6x1, quero dizer que isso tem um impacto maior para as mulheres, porque as mulheres que estão, alguém do comércio falou aqui, que são as mais penalizadas com jornadas maiores e escalas mais complicadas. Então, mas nós estamos longe ainda dessa conquista. Não dá para parar a mobilização, né? O Senado já foi um ambiente menos hostil do que a Câmara, não é verdade hoje. Então, a mesma mobilização que teve para a Câmara é preciso ter para o Senado, sob o risco de se incluir coisas ali muito complicadas para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Tá? Então, quero agradecer novamente o convite, dizer que o Diese é de vocês, nós estamos à disposição. Nós temos lá uma série de estudos, inclusive... nós fizemos uma série de estudos ali da Amazônia, da bioeconomia. Eu poderia aqui falar várias coisas que têm avançado nesse sentido, de olhar para essa riqueza do país, e que a gente tem avançado. Está tudo disponível no site. Vou convidá-los a ir no site do Diese, a entrar em contato com a gente. Nós estamos sempre à disposição.
e a minha alegria pessoalmente de estar aqui. Eu acompanhei, eu era da subseção do DIEESE na CUT Nacional, quando não existia ainda a CTB, estava todo mundo lá dentro, então acompanhei a fundação da CTB, né, Leite? Acompanhei toda essa trajetória de vocês, então, para mim, pessoalmente, também é uma alegria enorme estar aqui e quero parabenizá-las e a Kátia, enfim, todo mundo que organizou esse encontro. Obrigada.